Graça e paz, meus irmãos. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, amém? E que bom você estar aqui na casa do Senhor nesta noite, para adorar o nome do Senhor, mas também louvar o seu santo nome. Esta semana é uma semana que estaremos aqui falando sobre família, é a semana da família. Pastor Pereira, na sexta-feira, estará aqui ministrando aos nossos corações. E no domingo eu quero deixar um convite para você que está em casa e você que está aqui hoje. No domingo nós estaremos aqui pela manhã, o pastor Rogério Alves, ministrando a palavra para o nosso coração. E ele vai falar de uma família muito interessante, uma família que traz para nós algumas lições muito valiosas e que nós precisamos aprender com ela. E à noite ele vai estar falando aos nossos corações sobre a saúde da família, a saúde emocional da família. Como essa família, pode obter esta saúde emocional nos tempos que temos vivido. Então eu queria convidar você para você não perder esta oportunidade. Mas venha e traga a sua família. Não venha só não, venha e traga a sua família. Porque eu tenho certeza que Deus estará falando, não somente no domingo, mas também na sexta-feira. E acredito que pela misericórdia dEle também, Ele deva trazer para nós nesta noite uma palavra para o meu e para o seu coração. Por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos e nós vamos orar. Orar neste momento pela sua família e orar também para que Deus fale aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Pai celestial. O Pai que tem preocupações conosco e tem cuidado de nós em cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, nesta noite nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão. E queremos também, Senhor, apresentar cada família aqui representada. Das pessoas que estão nos assistindo, das pessoas que estão presentes no templo hoje. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja visitando com a Tua bênção. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando e suprindo todas as necessidades de cada uma das famílias aqui representadas. Nós pedimos por misericórdia, nós pedimos, Senhor, por proteção. Nós pedimos, Senhor, por socorro e livramento. Nós pedimos pela paz, que ela possa reinar, Senhor, nos nossos corações, dentro dos nossos lares. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Que a união, que a comunhão do Espírito também sejam presentes dentro do nosso lar. Ó Deus, nós suplicamos que o amor dentro dos lares, ele venha crescer, ó Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a amar uns aos outros, como Cristo nos amou a amar. Pai, nós queremos pedir nesta noite que o Senhor restaure as famílias que precisam ser restauradas. Aquelas, Senhor, que necessitam, ó Deus, de uma mudança na sua maneira de viver, para que eles possam servir ao Senhor. Deus, nós queremos pedir pelos pais, para que tenham, ó Deus, sabedoria do Senhor, para, ó Deus, educar os seus filhos na admoestação do Senhor. Nós queremos pedir pelos filhos, que eles sejam obedientes, ó Pai, a seus pais. Deus, nós pedimos ao Senhor que haja equilíbrio, que haja, Senhor, ó Deus, edificação no lar, através da Tua santa palavra. Os lares, ó Deus, que andam em pé de guerra, nós pedimos e profetizamos paz para todos os membros da família. Nós queremos pedir, Senhor, por aqueles lares que hoje têm
um ente querido doente. Nós queremos pedir que o Senhor, por misericórdia, visite esta casa com a tua cura, Senhor, com a tua bênção de cura. Ó Deus, nós te suplicamos por aqueles, ó Deus, que estão com entes queridos em hospitais, ó Deus, em locais como UPAs, ó Deus, prontos socorros. Nós queremos pedir, em nome de Jesus, visite-os, ó ali, ó Pai, e abra a porta de atendimento. Ó Deus, são tantas as necessidades que uma família hoje tem, e o Senhor o sabe muito bem. Por isso, nessa hora, nós pedimos, ó Deus, que venha falar ao nosso coração, através deste tema, família submetida a Deus, através da obediência. Que nós venhamos encontrar, ó Deus, este caminho excelente, e este caminho, o qual o Senhor tanto se agrada, que é a obediência. Porque é através dela e por meio dela, nós podemos alcançar as grandes bênçãos do Senhor, não somente para nós individualmente, mas também para a nossa casa, para o nosso lar. Abençoa cada família aqui nesta noite. Nós te suplicamos, aqueles também que estão em casa, que sejam também alcançados, ó Deus, pela tua graça e pelo teu amor. É o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Estou olhando ali o horário, não sei se está certo, mas acho que está. Pois bem, meus irmãos, família submetida a Deus através da obediência. Nós já lemos aqui o texto de 1 Samuel 15, 22, e é muito interessante, porque nós vamos encontrar uma declaração de Samuel, quando fala para o rei Saul. E ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Irmãos, quem tem tido o privilégio e a oportunidade de participar dos grupos, dos pequenos grupos multiplicadores, observou que esta semana, na segunda-feira, a primeira frase da conclusão do nosso estudo foi a seguinte: a melhor forma de avaliar a nossa espiritualidade é pela nossa obediência. Eu vou repetir, porque é muito importante esta frase. A melhor forma de avaliar a nossa espiritualidade é pela nossa obediência. E isso fica muito claro, irmãos, quando Deus, ali no início de tudo, no início da família, no início ali de toda a sua criação, no Jardim do Éden, deu uma ordem àquele casal, a Adão e a Eva, que eles poderiam, comer de todas menos uma árvore que estava ali no meio do jardim. E aquela obediência à voz de Deus traria para aquele casal bênção. E a bênção seria deles viverem eternamente, deles viverem na presença de Deus sem nenhum tipo de empecilho, deles desfrutarem do amor puro que Deus tinha para cada um deles desfrutarem. Ali foi pedida a obediência, para que eles pudessem desfrutar. E a gente vê que muitas vezes a gente mede a espiritualidade não por esse viés da obediência. A gente quer se conformar em aceitar de que a espiritualidade nossa, ela na verdade ela é crescente, na verdade ela está amadurecida diante de um outro parâmetro, que é o serviço.
O quanto eu faço para Deus mostra a minha espiritualidade. O quanto eu me dedico à obra do Senhor revela a minha espiritualidade. O quanto eu me dou, o quanto eu oferto, o quanto eu dizimo, mostra que eu sou uma pessoa espiritual. Nada disso. Não é o serviço que você presta, não é a adoração que você oferece ao Senhor, não é o serviço ao próximo, não é nada disso que faz com que você seja uma pessoa espiritual. Mas sim, saber que a obediência, a sua obediência a Deus, isto sim, para Deus conta como algo importante para você amadurecer espiritualmente e Deus se agradar. Então, quando eu li isso na conclusão do estudo, de fato é verdade que a melhor forma de avaliar a nossa espiritualidade é pela a nossa obediência. Eu no PG na segunda, eu estava lembrando de alguns fatos sobre a obediência. E um deles foi contado aqui, uma certa oportunidade, de uma missionária que recebeu o chamado de Deus para pregar o Evangelho em uma nação aqui da América do Sul. E ela ficou tão feliz pelo chamado do Senhor, aquele chamado transcultural, aquele chamado em que ela estaria saindo do país para ir para uma outra nação, levar a palavra do Senhor. E aquilo encheu o seu coração de alegria, de satisfação e de privilégio em saber que Deus a havia escolhido para pregar o Evangelho. E ela arrumou as suas malas, comprou a passagem para aquele país o qual Deus tinha assim colocado em seu coração. E assim que ela adentrou ao avião, embarcou, ela sentou ao lado de uma pessoa e foi pregando e foi falando do amor de Deus para ela. E toda a viagem, não sei dizer aqui quantas horas de voo, mas assim que o avião aterrissou naquela nação, que ela colocou os pés naquele solo e que já ia descendo as escadas, estava desembarcando, o Espírito de Deus falou para o coração dela que a missão naquele lugar tinha terminado. Uma pessoa que tinha se preparado, uma pessoa que tinha se programado, talvez ficar uma semana, um mês, um ano, não sei. Mas que naquele momento, e ela, quando ouviu aquilo que Deus falou ao seu coração, ela não entendeu. Como? Eu me equivoquei? Será que eu não ouvi Deus falar comigo? Deus não me falou que era para eu vir para esta nação? Mas agora o Espírito dizia que era para ela retornar, porque o que ela tinha de fazer, ela já tinha feito. E aí a gente observa que uma alma é muito mais importante do que o mundo inteiro. E ela teve que retornar. Assim também, Filipe, o evangelista, pregando nas cidades, muitas vidas se convertendo ao Evangelho. Mas o Espírito o impele, o convida para andar num caminho solitário, num caminho em que era deserto, mas que ali ia passar uma pessoa, um etíope de Candace, e que lia a palavra, e que estava lendo as Escrituras. E ele, quando vê aquela oportunidade, ele não questiona o Espírito, por que estar ali? Por que estar naquela condição? Por que estar naquele lugar? Mas ele aproveita a oportunidade que ver aquele homem lendo as Escrituras, ele se achega ao carro e pergunta: tu entendes o que lês? Como posso entender, se não há quem me explique? E ali ele sobe naquele carro, prega a palavra, e aquela pessoa, aquele etíope, aceita a palavra de Deus, se converte e pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado? E ele aí novamente é levado. Então, irmãos,
a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se fosse o serviço que fosse mais importante para Deus, nós iríamos aqui concordar que Filipe estava ganhando muitas almas no outro lugar onde ele estava, e que ali só ia ganhar uma. Então não é o serviço nosso ao Senhor que é mais importante, mas sim a obediência. E assim nós vamos ver vários textos na palavra de Deus falando da importância do obedecer à voz do Senhor. Esse texto, por exemplo, de 1 Samuel, em que contexto é esse? Vamos lembrar um pouquinho o que é que está acontecendo aí? Olha só, Samuel tinha sido levantado, era profeta, e foi levantado por Deus para ungir Saul. Não era da vontade de Deus que Saul fosse rei. Deus queria governar a nação de Israel. Queria ser aquele que estaria dando a diretriz ao povo, mostrando ser o seu próprio rei, ser o seu próprio Deus. Mas o povo já não queria. O povo, olhando para as nações vizinhas, viam que eles eram regidos por um rei. E eles queriam, porque queriam um rei. E Samuel consulta a Deus e lhe é concedido. Mas o que é que acontece? Saul, quando ele é feito rei de Israel, ele começa a cometer coisas que desagradavam a Deus. E a gente vai ver lá no capítulo 13 de 1 Samuel 13, uma declaração de Samuel para Saul, quando ele diz assim, 1 Samuel 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: louco, exclamou Samuel, você desobedeceu ao mandamento do Senhor seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Mas agora esses planos vão terminar. O Senhor quer um homem que obedeça ao que ele diz. Ele descobriu o homem que deseja e já o indicou como rei sobre o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E que mandamento foi? E qual foi a ordem de Deus neste episódio? Deus tinha dado uma ordem para que ele pudesse, destruir, todo um arsenal de coisas que Deus queria que destruísse. E ele não destruiu. O que ele achou, o que ele viu que era bom, ele foi e levou para sacrificar ao Senhor. E não foi isso que Deus queria, Não foi isso que Deus queria. E agora, depois deste ato infracionário, vem um outro ato de Saul, novamente desobedecendo a Deus. 1 Samuel 15, 3, vai falar do que ele queria, mas no versículo 11, 1 Samuel 15, 11, novamente, Samuel vai falar: lamento haver feito o rei a Saul, pois novamente ele se recusa a obedecer-me. Deus falando: ele não faz o que eu mando. Essa versão é a Bíblia Viva, tá bom? A versão que eu estou lendo aqui é na Bíblia Viva. Assim, irmãos, como a desobediência levou à destituição de um rei, a desobediência dentro de um lar também pode levar a uma destruição de uma família. Uma família pode ser destruída, ela pode ser desestruturada a partir do momento quando a família, ela não observa, os membros de uma família não observam seus papéis dentro dessa família. Então, dentro do texto, a gente quer falar sobre a família submetida a Deus, através da obediência, desfruta das bênçãos. A família submetida a Deus,
uma família rendida a Deus, uma família que obedece a Deus, ela desfruta das bênçãos. Qual é a família que não quer ser uma bênção? Nós acabamos de contar aqui, minha casa será uma casa de bênção. Quem fez essa oração aqui hoje, nesta noite, através desse cântico, eu acredito que fez com todo o seu coração. Porque todos nós aqui almejamos e queremos que a nossa casa, que a nossa família seja um lugar onde Deus habita. Um lugar onde a bênção do Senhor está derramada. Mas o que é necessário, o que é preciso para que esta família possa desfrutar das bênçãos de Deus? Precisa da obediência. E aí, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, porque nós vamos ter a nossa meditação ali. Mas lembrando aos irmãos que a Bíblia nos mostra que a família foi instituída por Deus logo no início, nos primórdios dos tempos. A família é a mais antiga e ela é a mais básica das instituições. E é tão importante para formar, para treinar o caráter de um ser, a ponto de formá-lo um homem, uma mulher adulto, maduro. Então, a família é aquele lugar onde Deus dá oportunidades de nós crescermos de maneira madura, através das experiências vividas dentro do lar. E a gente sabe que, como a instituição, existem hierarquias. Gente, não tem como nós não observarmos as hierarquias que Deus nos dá, que Deus apresenta em sua palavra. Quando nós infringimos leis, logo quando quebramos regras, vem um ato infracionário sobre nós. Quando nós cometemos um ato infracionário, nós vamos sofrer as consequências deste ato. Deixe-me dar um exemplo bem simples e que os irmãos entendem. Nós sabemos que quem é um condutor de veículo, ele tem leis para ser observadas. Ele sabe que quem conduz um veículo, quando chega no semáforo, quando está vermelho, ele precisa parar, para que pedestres passem, para que haja um outro fluxo de veículos que passem também. Mas quando ele infringe essa lei, quantos danos traz, não somente para ele, quanto para o próximo? Dos males, o menor é ele tomar uma multa, ser multado. Mas dos maiores, pode ocorrer um grave acidente, que pode custar não somente a vida dele, mas a vida de outras pessoas. E Deus, em sua palavra, Ele nos dá essas regras para que nós venhamos ser felizes, sermos felizes. A lei do Senhor, ela vem para nós para nos proteger do mal. A lei do Senhor para nós é para proteger a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Ela não vem para tirar a nossa liberdade. Pelo contrário, a lei do Senhor vem para nós para proteger, para conservar, para preservar a nossa vida e a nossa casa e a nossa família. Então, como eu já falei, Efésios 5, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo dando diretrizes muito práticas para esse convívio em família. Efésios capítulo 5, nós vamos ler alguns textos, alguns versículos. Versículo 25, eu vou começar com o 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. De que maneira? Como a seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aqui vem uma orientação para os maridos. E que orientação é essa? A orientação de que eles devem amar as suas próprias mulheres como se fossem a si mesmos. Como se fossem os seus próprios corpos. Porque quem ama, o marido que ama a sua mulher, é como se ele amasse a si mesmo. Até porque os dois são uma só carne, não é verdade? E aí Paulo continua falando, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre, a preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A família rendida, a família submetida a Deus, ela, através da obediência, ela desfruta as bênçãos da comunhão, do amor. Quando um esposo ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, com este amor altruísta, com este amor sacrificial, o que é que ele recebe em troca? Ele recebe em troca uma mulher submissa. Essa submissão que o verso 22 faz aqui, de vós mulheres submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Não vai ser difícil para uma esposa, para uma mulher, se submeter a um marido que a ama, a um marido que a preza, a cuida dela, a elogia, que sente amor, carinho. Muitas vezes os maridos querem tanta atenção e querem tanto respeito, mas por não observar a palavra do Senhor, não recebe aquilo que de fato deveria receber. E aí as engrenagens dentro da família começam, como numa engrenagem que se desengrena, começa a se desestruturar. Porque quando nós observamos a hierarquia que Deus coloca,